Querida igreja, o que é que estamos estudando nos domingos pela manhã? Vamos lá, vamos ver se vocês são bons alunos. Nós estamos já chegando na sexta parte de um estudo pela manhã que fala que o reavivamento vem. Qual que é o texto bíblico? 2 Crônicas, capítulo 7, os versículos de 11 até 15. E é o que nós vamos ler agora, novamente, segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 7, os versículos de 11 até 15. Vamos estar todos juntos aí. Você pode abrir a sua Bíblia, você pode acessar a sua Bíblia, você fique à vontade. E vamos então para a penúltima parte, a parte 6. 2 Crônicas 7, versículos de 11 a 15, diz assim: Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que tinha em mente realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: Ouvi sua oração e escolhi este lugar, no caso o templo do Senhor, para mim, como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar com que gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, e perdoarei o seu pecado, e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Amém. Querida igreja, além de orarmos e buscarmos a face do Senhor como aprendemos na semana passada, a palavra de Deus agora nos sugere que nós possamos nos afastar do nosso mau caminho. A relação desse texto é bem interessante, principalmente no país que estamos vivendo. Nós estamos percebendo que gafanhotos inumeráveis têm devorado esta nação. Não se trata de uma pessoa, não se trata de um partido, mas se trata de uma multidão de pessoas que ao longo dos últimos anos têm devorado como gafanhotos todas as riquezas desse nosso país. Tenho visto com os bons olhos o esforço judicial para que todas as coisas estejam no lugar. O Congresso Nacional está se movimentando para o impedimento ou não da nossa presidente. E tudo isso nós teremos essas informações nesses próximos dias. Mas o povo de Deus tem uma responsabilidade com esta nação. Todos nós que somos cristãos, todos nós temos que estar mais do que nunca ligados ao momento que nós estamos vivendo. Nós temos que estar orando e corrigindo os nossos maus caminhos. E se eu pudesse dizer que se afastar dos maus caminhos é evitar o caminho que muitas vezes é aquele que a gente condena no protesto. Nós percebemos uma nação que quer que a justiça seja passada limpo, que justiça seja feita. Mas, no entanto, quantos de nós cometemos tantos deslizes no dia a dia da nossa vida? E esses parece que não são contados a níveis nacionais. E eu acho interessante, por exemplo, em saber que toda entrada de armas nesse país, que, na verdade, o submundo do crime é basicamente sustentado por drogas, e nós combatemos os traficantes nas fronteiras do nosso país, mas fazemos bem poucas campanhas por usuários de drogas, que é aquele que alimenta esta cadeia nefanda que destrói a vida de tantos. Eu não sei se qualquer usuário tem a mínima noção que ao consumir, ao comprar do tráfego, uma porção pequena de crack, ele está contribuindo com uma criminalidade gigantesca numa nação. Muitas vezes estamos combatendo os que estão traficando e esquecemos de fazer uma menor campanha sobre aqueles que são usuários. Eu fico imaginando se eu
estivesse agora aqui falando a respeito de usuários de drogas e de famílias que são vitimadas por usuários de drogas, se dentro da estrutura dessa igreja nós não tivéssemos um grupo que tratasse disto. Como seria hipócrita a minha pregação, porque falaria de algo que nós não estamos vivendo e não combatendo e lutando contra. Seria vã a nossa pregação, seria um idealismo religioso muito mau. E eu temo no meu coração que quando Deus diz que se os gafanhotos vierem, as pragas vierem, se o meu povo que se chama pelo meu nome, buscar a minha face, como dissemos na semana passada, mas esse povo precisa se afastar dos maus caminhos. Irmãos, a gente precisa largar a mão de ser corrupto e sujo, viu, irmãos? Até crente é. Queremos levar vantagem em tudo. Eu fico imaginando o grande jogador de futebol Gerson, que trabalhando para uma empresa de tabaco, dizia naquela ocasião, há tantos anos atrás, que nós temos que levar vantagem em tudo. Ah, irmãos, precisamos dar um jeito no jeitinho brasileiro. Precisamos nos colocar-nos realmente debaixo de um padrão ético, oriundo da palavra de Deus, irmãos. Temos que ser pessoas corretas nesse tempo. Não adianta estarmos agora alvejando e nos saturando com tantas notícias de decisões de escândalos, de corrupção, quando em pequenas escalas nós cometemos erros, como já mencionamos quando falamos a respeito de orar a Deus com sinceridade. Nós precisamos acabar com os nossos delitos também, viu, irmãos? Às vezes a gente quer levar vantagem também, queremos preferência numa fila, queremos desprezar no metrô, já viu o metrô? Pobre do idoso, todo mundo dorme quando vê um idoso. Idoso nessa terra é sonífero. O idoso entrou, todo mundo já começa a dormir. E cai no outro, até abre a boca e baba. Eu fico imaginando quantos grampeadores, quantos clips, quantas xerox foram tiradas do patrão, sem que ele soubesse. Como disse, quando falamos de buscar ao Senhor, eu me lembro de uma igreja que eu era interino e os irmãos sabem, para fazer o boletim era a empresa que pagava. E já estava na cultura daquela igreja que fazer a xerox no emprego, para que todo mundo tivesse 100 boletins no domingo, era algo satisfatório e aceitável. E quando eu disse que a gente faria o nosso boletim, todo mundo, vai dar gasto, pastor. Eu prefiro o gasto, eu prefiro pagar, do que na verdade ter que negociar com Deus a bênção que Ele tem para mim. Muitas vezes estamos corrompendo, muitas vezes estamos fazendo coisas erradas na nossa vida e estamos cobrando de quem está lá em cima isto. Pior do que isto é a cultura que nós temos nesses dias de crise política institucionalizada nessa nação, em que todo mundo diz o seguinte: o povo se corrompe porque lá no topo da pirâmide os nossos políticos se corrompem. Irmãos, o cristão não se corrompe. O cristão não foi gerado para esta nação, a nação dele é a pátria da além. Nós estamos nesse mundo de passagem e não vamos viver de hipocrisias. Nós pagamos os nossos impostos e sabemos que eles são punitivos. Mas se é lei, devemos cumprir a lei, devemos fazer o que é correto, não vamos usurpar, não vamos nos enganar, não vamos enganar a outros, irmãos. Temos que ter uma postura firme e séria. E não venha você me dizer que se você fizer tudo certo, você vai à falência. O que você está precisando na sua vida é a bênção de Deus sobre a sua vida. E com negociatas sujas e nefandas, ainda que seja em pequena escala, você nunca terá a bênção de Deus sobre a sua vida. Nós preferimos a bênção de Deus. Eu me lembro com tristeza em uma das campanhas políticas passadas, em que homens vieram ainda lá no templo antigo nos procurar, e dizendo naquela época da eleição: pastor, precisamos do seu apoio e da sua igreja. Sua igreja começa a crescer nesta região e é uma referência. Pastor, nós temos um presente para o pastor e um presente para a igreja. Ah, eu fiquei emocionado, irmãos.
Como que eu gosto de presente, viu, irmãos? Em troca, a gente só tinha que fechar questão com quem era candidato naquela época. Um homem com a ficha suja, cuja ficha suja hoje ficou até quase limpa, mediante tudo que aconteceu nesse Brasil. E quando ele viu meu sorriso, ele achou que eu já tinha entrado na dele. Eu falei, puxa vida, eu estou tão contente com os presentes, vem aqui comigo. Aí saímos do nosso gabinete, desci a rampa, fui até a porta, coloquei ele do lado de fora da grade do portão e disse para o zelador, fecha. Aí fechou. Eu disse, meu amigo, nem esse pastor, nem esta igreja está à venda, porque aqui atrás eu preciso das bênçãos de Deus. Se um dia vocês quiserem voltar para esta igreja, as portas estarão abertas para vocês ouvir do Evangelho, e aliás vocês são informantes e estão precisando. Caso contrário, nunca mais volte nesta igreja. Nunca mais volte nessa igreja. E ainda, com uma cara de safado, de pilantra, de picareta, ele disse, pastor, você não aceitou, mas as outras igrejas aceitam. E foi embora vitorioso. Eu fico imaginando na bacia das almas, as igrejas que são redutos da fidelidade de Deus, dos valores éticos e morais, como temos dito todos esses domingos, oriundos da palavra de Deus, nós possamos durante a semana vender a nossa alma, vender a fé de um povo, o qual foi resgatado pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Irmãos, não fazemos isto. Primeiro porque não precisamos, irmãos. Uma igreja batista como a nossa já apregoa a separação da igreja e o Estado. Cumprimos as nossas responsabilidades e não queremos nada do Estado. Vocês sabem o quanto nossa igreja é visitada nas épocas políticas por candidatos. Às vezes estamos aqui pregando, eles entram. Temos que ter respeito por eles. Descemos desse púlpito, vamos até as pessoas, oramos por eles, pedimos a bênção de Deus e vamos embora. Mas sempre depois do culto tem uma pergunta, pastor, o que a gente pode fazer por sua igreja e por você? Eu digo nada. Você está no ambiente de uma igreja batista, uma igreja que é separada do Estado. Eu quero perguntar para você, candidato, o que eu posso fazer por você? Aí está certo. Aí, claro, ele pede voto. Coloca um santinho no bolso. Os candidatos evangélicos colocam não santinho, mas profetinha no bolso. Não é porque você sabe que evangélico não tem santinho, tem profetinha. Não é? Irmãos, o meu apelo nesta manhã é para dizer o seguinte para vocês. Essa nação ela só será passada a limpo quando o povo de Deus ficar no lugar em que o povo de Deus quer, que o próprio Deus quer para o seu povo. Um lugar realmente de firmeza, de honestidade, sermos corretos nos nossos atos. Aí Deus vai sarar a nossa terra. Vai sarar a nossa terra. É com tristeza que a gente vê nos meios de comunicação, principalmente as redes sociais, igrejas fechando com políticos. A articulação dessa semana da bancada evangélica, sendo flertada pelo poder, na possibilidade de receber um ministério, desde que não vote pelo impedimento. E evangélico é engraçado. Eles vão fazer 3 reuniões para dizer sim ou não. Irmãos, alguma coisa está errada com o povo de Deus. Porque se eu precisar de 3 encontros com quem manda nesta nação para decidir a minha convicção, significa que a minha convicção ela flutua de uma hora para outra, de um dia para o outro. Irmãos, a palavra de Deus é a verdade, é imutável. Ela nos ensina os princípios que nós devemos seguir e por eles seremos guiados sempre, irmãos. A igreja de Jesus Cristo não está à venda.
ela já foi comprada pelo alto preço do Cordeiro Jesus Cristo. Ela não pode ser loteada por partidos políticos, porque ela é fruto do sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Nem esta igreja, e espero que as outras também não estejam à venda. Porque se estivermos à venda, provavelmente seremos iludidos. E aí a terra não pode ser sarada. É interessante isso. Nós tivemos recentemente uma reunião aqui de pastores, e a palavra que eu mais ouvi aqui dos meus colegas pastores foi isso: pastor, estou vendo que você tem uma igreja grande e tudo mais, o pessoal gosta muito de cadeira e templo grande, né? Vocês devem ter muita influência. Pastor, lá na minha igreja, na Zona Leste, lá eu estou com um problema com bombeiro. Pastor, será que dá para quebrar um galho? Eu falei, irmão, olha, não tem quebrar galho, viu? Igreja tem que ser a luz do mundo e sal da terra, meu irmão. Não tem que dar jeito não, você tem que quebrar a parede, colocar os hidrantes, colocar o extintor no lugar certo, porque se você pensa que aqueles primeiros socorros que estão lá no fundo desse templo, com uma cruz imensa, com uma maca, um negócio para colocar no pescoço se alguém se acidentar, que isso é objeto de decoração, irmãos, não é não. É lei e a gente tem que obedecer à lei. Se a gente não obedecer à lei, a gente está fora da lei, e uma igreja fora da lei é bandida. Então, não tem jeito, irmão. Tem que quebrar a parede, vai ter que comprar extintor. Vai ter que fazer a lição de casa. Porque senão não pode ser igreja de Jesus. Porque temos que estar debaixo da autoridade das leis que regem o país. Irmãos, eu sei que nenhum de vocês gostaram de ver o nosso berçário com aquela escada de emergência lá. Viu aquela escada de ferro que nós tivemos que colocar na frente do berçário? Acabou com o nosso berçário, irmãos. Nosso berçário é tão bonito, todo mundo chegava no hall de entrada, já viu os bebezinhos. Aí todo mundo tem vontade de ter bebê. A igreja cresce que só ela. Uma bênção. Mas de repente, a lei muda. Os bombeiros vieram aqui, olharam tudo e disseram, tem que ter uma escada aqui. Bem aqui no meio, porque havendo qualquer coisa lá em cima, a gente pode tirar todas as crianças com segurança por essa escada de emergência. E eu só perguntei, tem que ser aqui? Será que não pode ser ali? Eles tiraram as medidas e voltaram naquele mesmo lugar como se tivesse um X imaginário e disse, aqui. E eu falei, eu vou fazer uma escada de emergência aqui. E está lá. Você acha que eu vou brincar com segurança, colocando na parte de cima só 300 crianças? Seus filhos? Claro que não. As paredes têm que ser toda de alvenaria. O teto de alvenaria com laje, pastor, porque caso pegue fogo aqui embaixo, a fumaça não vá para a parte de cima. Negócio feito. Já que você enfeiou meu berçário, agora eu vou enfeiar tudo aqui, já vou fazer o que você mandou. Porque eu tenho que obedecer às leis deste país. Irmão, você sabia que nessa igreja a gente poderia ter água de graça para o resto da vida? Quando nós compramos essa propriedade, nós tínhamos um hidrante lá onde agora fica o maternal. Um cavalete gigante, enorme, verde, bonito. Quando vimos um pequeno caninho nele, colocamos ali, abrimos, e quando abrimos, para nossa surpresa, água pura e saudável. Deixamos aberto um tempo, dizendo, deve vir de uma caixa d'água. Que nada, irmãos. Aquilo batia na outra parede, tamanha era a pressão que tinha. Naquele tempo nós tínhamos vários de vocês com carriolas arrancando entulho dali. Quando naquela noite soubemos que nós tínhamos um gato, não é gato bichano, irmãos. É um gato tirado da água da rua da nossa cidade, da Sabesp. Vários irmãos estavam contentes, carregando entulho e dizendo, que bom, não vamos ter que pagar água, pastor.
Deu vontade de dizer com aquelas carriolas e tudo: para trás de mim, Satanás. Eu tive vontade, não fiz, viu, irmão, mas que ficou na pontinha da língua, ficou. Chamamos a Sabesp. Eles vieram. Quando mediram, gato, tiveram que quebrar a rua, porque o encanamento vinha de uma pequena bifurcação da instalação de água dessa cidade. Quando terminou aquele momento, aquele homem disse para nós: vocês são muito corretos e honestos. Aí eu pergunto para mim, uma igreja ia ser instalada ali, imagina ele falando: vocês têm que ser correto e honesto. Eu disse para ele: nós só temos que ser correto e honesto. É por isso que um dia Jesus Cristo nos salvou naquela cruz, mudou a nossa mente, mudou a direção do nosso ser. E ele trouxe a planta, viu tudo, corrigiram o defeito, quebraram a rua e tudo mais, a fonte secou. Mas ele disse uma coisa interessante, ele falou: pastor, você sabe que você tem aqui dentro um poço caipira, um poço muito bom, registrado, homologado. Acha ele, pastor. Eu vou fazer um pedido para os meus superiores, que pelo menos por um período de 15, 20 anos, vocês não paguem esgoto disto, porque vocês descobriram algo muito importante para nós, vocês foram corretos. Eu disse: onde está? Está marcado na planta? Ele disse: não está, pastor, só está aqui, olha, está vendo esse cantinho aqui? Posto caipira homologado. Então, tá bom. Saí atrás do posto caipira homologado. Mas não tinha jeito de saber, na imensidão de concreto, não é? Claro que só ficou parede, o resto nós construímos tudo ao redor. Mas veja como são as coisas. Um homem bateu aqui na porta e disse assim: eu trabalhei nessa empresa e eu gostaria de saber o período, porque eu perdi minha carteira profissional. E no acerto que nós fizemos com a empresa, nós dissemos que os documentos prioritários ficariam lá no templo antigo para nós, no salão azul, para quem conhece, lá no último salão. Então nós tínhamos a informação. Aí me aprontei a anotar o nome dele, anotar CPF, RG, o tempo que ele trabalhou, porque havia os arquivos com todas as fichas perfeitas, de todos. E aí ele vira para mim, passado uma semana desde o Poço Caipira, ele diz para mim: puxa vida, será que eu posso entrar? Eu falei: pode. Aí ele diz assim: puxa vida, ele chegou naquela parte ali do ponto de encontro, da frente, onde havia só prateleiras onde ficava o estoque. E ele diz: pastor, eu trabalhei aqui no estoque. Eu trabalhei no estoque. Falei: você trabalhou bastante tempo aqui? Eu trabalhei quase 16 anos. Falei: que bom. Você sabe que eu estou procurando um poço caipira? Pastor, eu trabalhava em cima do poço caipira. Ainda eu pisava na laje e ele fazia barulho o tempo todo. Às vezes eu colocava até um calço para ele não fazer barulho. Irmãos, eu pergunto para você, qual que é a possibilidade de um ex-empregado vir e ter trabalhado em cima do Poço Caipira? Irmão, isso está parecendo história de pescador, não é de caipira. Eu disse: onde era? Ele disse, entrou, subiu um degrauzinho e falou: aqui. Já estava tudo concretado. Pegamos as nossas potentes britadeiras, escavamos e achamos o Poço Caipira. E esse poço caipira, com exceção das torneiras onde vocês bebem água, ele abastece toda esta igreja e fez isso durante anos, homologado e com a permissão da Sabesp. Mas a história não termina aí, porque se o problema era roubar água, e a gente podia fazer isso, colocava lá um banco, cobriu o cavalete e dizia: nesse país onde que todo mundo leva vantagem, vamos levar nós também. Compramos um terreno aqui, na rua de trás. Um dia a turma está fazendo lá massa, eu vi uma placa grande, pedi para que a turma tentasse erguer, não conseguia erguer aquela placa de concreto gigantesca.
Cheguei para o irmão Elias e disse assim: Elias, eu estou achando que a gente tem uma surpresa boa naquele terreno lá. Pelo tamanho, pela envergadura, eu acho que é um poço artesiano. Passado alguns dias, nós estamos fazendo concreto em cima daquela caixa. O vizinho da frente, que sempre foi vizinho, chega lá e diz assim: pastor, aqui tinha um poço artesiano. Abrimos, escavamos um pouco mais, temos água em quantidade. Hoje, esta água tirada desse poço artesiano serve todas as nossas válvulas hidras. Agora não fique apertando demais só porque é poço. Mas irmãos, vocês dessa fileira central, vocês estão sentados em cima de uma caixa d'água que cabe 150 mil litros de água. O nosso Deus é bondoso quando nós o obedecemos. Tente desobedecer um princípio da palavra de Deus e tente ser abençoado por Deus. Não dá certo. Irmãos, tem incrédulos nesta cidade que sem saber estão obedecendo a palavra de Deus e estão sendo abençoados por Deus, passando na frente de muitos cristãos como eu e você. Porque estão obedecendo os princípios da palavra de Deus. E quero concluir dizendo, irmãos, Deus vai sarar esta nação quando Deus sarar o seu povo. Deus precisa corrigir rota de nós. Deus precisa corrigir rotas em nós. Deus precisa corrigir rota por nós. Porque foi como Jesus disse: se você vai oprimir, não oprima mais. Se você tem 2 túnicas, dá a quem não tem. Não cobre impostos além do que você pode pagar, e assim você terá o reino dos céus. Ele disse isto. Por isso, irmãos, será que a gente consegue dar um jeito no teu jeito de ser? Será que a gente consegue dar um jeito no jeitinho do povo crente? Nós precisamos. Nós fatalmente precisamos. Porque aí Deus vai dizer: este meu povo que se chama pelo meu nome, ele orou, buscou a minha face, e ele se afastou dos seus maus caminhos. Povo de Deus, é tempo de se afastar dos nossos maus caminhos, corrigirmos rotas. Sabe por quê? Nós precisamos das bênçãos de Deus. E eu não conheço ninguém que obedecendo a palavra de Deus não seja abençoado pela palavra de Deus. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Vamos corrigir rota, povo. Vamos fazer o que é certo, o que é justo, o que é honesto, o que é correto, porque é isso que Deus espera de nós. Para que possamos um dia nos erguer neste salão de culto e realmente poder dizer: Senhor, sara esta nação, porque o Senhor já sarou meu coração. Sara esta nação, porque o Senhor corrigiu os meus maus caminhos. Sara esta nação, porque nós corrigimos a rota da nossa existência. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, irmãos, para que não sejamos simplesmente pessoas que creiam na palavra de Deus, mas que sejamos pessoas que vivam a palavra de Deus e viva com exuberância. Vamos orar a Deus. Querido Senhor, eu te peço agora que o Senhor nos abençoe. Precisamos, ó Deus, nos afastar dos nossos maus caminhos, do nosso jeitinho brasileiro de levar vantagem em tudo, de estarmos, ó Deus, muitas vezes dizendo com os nossos lábios que te amamos, amamos a justiça, mas no dia a dia da nossa existência estarmos vivendo uma vida desonesta, errada, uma vida que não condiz com o Evangelho que abraçamos e carregamos nas nossas mãos. Pai de amor, queremos sim te buscar, invocaremos o teu nome, buscaremos a tua face, vamos nos corrigir dos nossos maus caminhos. E aí, Senhor Deus, por favor, ouça dos altos céus, nos perdoe dos nossos pecados e sare a nossa terra, Deus. Nos dê a tua bênção.
para que sejamos, ó Deus, pessoas, que não sejamos meramente ouvintes da Tua palavra, mas que sejamos pessoas, que estejamos praticando aquilo que a Tua palavra nos ensina. Sabemos, ó Pai, que o caminho sempre será estreito, mas, Pai de amor, queremos Te obedecer. E, Pai de amor, faremos isto porque temos ensinado pelo Senhor e pela Tua palavra. Nos abençoe, ó Deus amado. Abençoe as nossas vidas. Corrija as rotas da nossa existência. Mas, por favor, ó Deus, trabalhe no nosso coração pelo Teu Espírito Santo, no que diz respeito a afastar-se dos nossos maus caminhos. E nos abençoe pelos caminhos retos. É o que nós Te pedimos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, que Deus os abençoe. Vão em paz. Até logo mais às 18 horas, quando teremos conosco aqui o grupo musical Som Maior. Será uma noite imperdível. Vão em paz, irmãos. Que Deus os abençoe. E não se esqueça que em Boas Novas a gente sempre se encontra. Vão em paz. Deus abençoe.